Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Seguindo com o projeto de pregações expositivas sequenciadas de toda a Bíblia, quero convidar você a tomar a sua Bíblia aí e abri-la em Mateus capítulo 5. Leremos do versículo 21 ao 26. Acompanhe com reverência e fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Assim diz o nosso Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento a tua palavra foi aberta, lida, será explicada e aplicada ao nosso coração. Mas damos, Senhor, esta missão ao Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que ele possa realizar esta obra magnífica da aplicação espiritual da palavra do Senhor dentro do nosso coração, para louvor da tua glória e para nossa edificação espiritual e salvação, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém. Meus amigos e minhas amigas, o título da mensagem de hoje é Não matarás. Eu, porém, vos digo. Não matarás. Eu, porém, vos digo. O número de pessoas assassinadas no Brasil é assustador. Mais assustador ainda é pensar que uma pessoa tenha essa disposição de matar a outra. Isso é muito, mas muito assustador mesmo. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, em 2020, a cada 10 minutos uma pessoa foi assassinada no Brasil. Isso nos leva a 52.560 pessoas assassinadas aqui em nosso país. Mas de acordo com o relatório anual de segurança pública, em 2017, houve um recorde de assassinatos aqui no Brasil. Foram 63.800 pessoas mortas brutalmente. Quando a gente olha para essa passagem que lemos, quando a gente olha para ela, como ela é realmente, e olha para este velho mundo em que vivemos, encontramos a triste realidade que é viver em um mundo de crime, de assassinato, e o número cresce a cada ano. Quando a gente olha para o mundo da igreja, a gente percebe o mesmo problema. Isto mesmo, quando a gente olha para o mundo da igreja, a gente percebe o mesmo problema. Cristãos de todos os lugares estão vivendo dentro de um grande campo de guerra, onde matar o seu irmão virou uma coisa quase normal. Eu disse isso mesmo. Cristãos de todos os lugares estão vivendo dentro de um grande campo de guerra, onde matar o seu irmão virou uma coisa quase normal. Mas como assim? Meus irmãos queridos, Jesus está nos ensinando aqui, em Mateus 5, de 21 a 26, que matar o outro é não apenas tirar a vida física dele, mas é odiá-lo também. Odiar alguém, portanto, é matá-lo. Mas o Senhor também nos ensina aqui em Mateus 5, 21 a 26, que há solução para esse problema. A solução é a reconciliação com o irmão que está ofendido.
é fazer as pazes com o adversário. Assim a gente vê que tanto os ímpios em seu mundo, como os crentes na igreja, estão transgredindo o tempo todo este mandamento que diz: não matarás. A Bíblia, meus amigos, está cheia de histórias de assassinatos. Desde Caim, lá no Antigo Testamento, matando seu irmão Abel, até o fariseu Saulo de Tarso no Novo Testamento, perseguindo e matando os seguidores de Cristo. Mas a Bíblia fala também de toda a cúpula religiosa e líderes políticos perseguindo e matando a Cristo na cruz, e também perseguindo e matando os verdadeiros seguidores de Cristo. Em nossa passagem bíblica de hoje, os versículos 21 a 26, temos o primeiro exemplo da série de 6 exemplos práticos que o Senhor Jesus apresentou acerca da sua interpretação da lei de Deus, em contraposição à interpretação dos escribas e dos fariseus. Essa porção do Sermão do Monte é uma exposição daquela notável declaração de Cristo que já estudamos aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora atenção, meus amigos, porque o que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 5, 21 a 26, não é um contraste entre a lei que foi dada por meio de Moisés e o ensino de Jesus Cristo. Não é um contraste. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é um contraste entre a falsa interpretação da lei de Moisés e a apresentação autêntica da lei pelo próprio dono da lei, o Senhor Jesus Cristo. Na mensagem de hoje veremos que o falso cristão é aquele que diante dos outros vive uma vida irrepreensível, perfeita, mas em seu coração lá dentro é um transgressor da lei. Vai ficar bem claro para a gente hoje que Deus nos chama para seguir a sua lei de coração, não odiando as pessoas, mas buscando a reconciliação com elas o tempo todo. Dividirei essa mensagem em 2 grandes pontos. O primeiro deles é o seguinte: odiar o irmão é o mesmo que assassiná-lo. É transgressão do 6º mandamento da lei de Deus e, portanto, digno do juízo de Deus. E o segundo ponto que vou tratar é a reconciliação. Reconciliação com aquele que tem alguma coisa contra a gente. Vamos para o primeiro ponto então. Odiar o irmão é o mesmo que assassiná-lo segundo a lei de Cristo. Essa questão do assassinato, meus amigos, ocupa grande parte da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos então dar uma olhada rápida para trás, para frente e um pouco para o futuro para vermos essa questão mais amplamente. Logo aqui no capítulo 2 de Mateus, vemos o rei Herodes. O assassino rei Herodes, querendo matar a Cristo, ordenou que matassem todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo para matar a Cristo. E matou a todos os meninos mesmos. Mas graças a Deus, ele não conseguiu atingir a Cristo. Deus o protegeu por meio do seu anjo. Depois o rei Herodes mandou cortar a cabeça do profeta João Batista e a entregou a Salomé, filha de Herodias. Isso está relatado em Mateus 14. O próprio Satanás queria matar a Cristo quando o levou ao pináculo do templo e sugeriu que ele se jogasse de lá para baixo. A genealogia de Cristo, no capítulo 1, nos leva a história cruéis de violência e matança, como a história de Manassés e a história de tantos outros homens sanguinários. Mas vamos olhar um pouco para o futuro dos apóstolos e para o futuro seguidores de Cristo.
Jesus havia dito que seus discípulos seriam perseguidos por causa da justiça. E disse também que seriam levados aos tribunais e açoitados e odiados e mortos. Mateus 10 e Mateus 24. E de fato, meus amigos, eles foram cruelmente assassinados. Cristo havia dito ainda que os seus seguidores futuros sofreriam a mesma coisa que os discípulos e seu mestre sofreram. Jesus disse que um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Tudo isso aconteceu na história da igreja cristã e voltará a acontecer. Quando olhamos para as profecias futuras do Apocalipse, vemos exatamente isso. Os ímpios babilônios, os adoradores da besta e da sua imagem, perseguindo os filhos de Deus e os matando impiedosamente. Cristo alertou que todos que desejam viver piedosamente, servindo a Ele de todo o coração, sofrerão perseguição. Porém, ninguém deve temer, porque os assassinos do povo de Deus não conseguem matar a alma dos filhos e das filhas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vendo através das palavras de Cristo nesse Sermão do Monte, a respeito de como é a vida do cidadão do seu reino. Nós já vimos aqui como deve ser a justiça desse cidadão do reino. A nossa justiça deve ser maior, infinitamente maior, do que a justiça dos escribas e dos fariseus. A partir daqui, até o final do capítulo 7 de Mateus, Jesus vai nos dar uma série de exemplos de como devemos viver a vida cristã. E ele toma como base os escritos de Moisés e dos profetas, que eram torcidos pelos escribas e fariseus e transgredidos por eles. Em outras palavras, meus amigos, os escribas e fariseus diziam uma coisa e faziam outra completamente diferente. Se colocavam como os donos da lei e da verdade e a ensinavam ao povo, mas eram transgressores dela. E quando Jesus começou a ensinar, pregar e curar as pessoas, e quando ele passou a ser aclamado, exaltado como o grande mestre da lei de Deus, esses escribas e fariseus ficaram totalmente desconcertados e cheios, repletos de ódio, de ira, de raiva, e procuraram de todos os modos provar para Cristo e para o povo todo que o Senhor Jesus era um falso mestre e, portanto, digno de julgamento e morte. Eles usavam de manobras, de interpretações erradas dos mandamentos da lei de Deus para levar Cristo à contradição, à má interpretação e à transgressão da mesma, para poderem condená-lo como transgressor da lei e, portanto, digno de morte. Então, o que teremos daqui para frente é uma exposição coerente, honesta, justa e bem precisa que Cristo faz dos ensinamentos, dos mandamentos de Moisés e dos profetas, para que seus discípulos e seus seguidores entendam como deve ser realmente a vida em seu reino e como deve ser obedecida a lei de Deus. Ao mesmo tempo, será uma bomba o ensinamento de Cristo. Será uma bomba no ninho dos escribas e dos fariseus. Nesses exemplos, Jesus sempre vai começar assim, ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus vai ensinar corretamente a lei e os profetas e vai deixar os fariseus totalmente arrasados, ao chão, na lona. Eles vão perceber que transgressores da lei são eles mesmos e não Cristo. Então vamos ao primeiro exemplo que Cristo apresentou. Não matarás. Esse mandamento está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Este é o sexto mandamento da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus na pedra. Jesus disse, vocês ouviram o que disseram para vocês,
não matarás. Eu, porém, vos digo. Será que Jesus está indo contra a lei de Deus aqui ao interpretá-la diferente da interpretação dos líderes? A maneira como Jesus vai interpretar é certa ou errada? Quem estava certo na interpretação? Cristo ou os escribas e fariseus? Diante do que Jesus já ensinou até aqui em seu sermão, especialmente seu ensino a respeito da lei, colocado aqui do 17 ao 20, que diz que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, estaria ele agora anulando esse sexto mandamento da lei de Deus? Ele diz que não veio abolir, e agora ele anula o sexto mandamento? Faz sentido isso? Claro que não, claro que não. Então, o que ele está fazendo aqui, meu amigo? O que ele está fazendo aqui? Quando ele diz assim, eu, porém, vos digo. O que é isso? Vamos entender. O que Jesus está fazendo aqui é corrigindo, atenção, o que Jesus está fazendo aqui, em seu ensinamento, é corrigindo a errada interpretação e errada aplicação que os fariseus faziam desse mandamento de Deus. Jesus está indo contra os líderes que pegavam a lei e adequavam-na ao seu modo de vida. Jesus está colocando a lei no seu devido lugar e tornando-a gloriosa. Ele está exaltando a lei. Veja só, Jesus cita o mandamento como costumeiramente eles citavam: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso aqui é a junção de duas passagens bíblicas. A passagem de Êxodo e a passagem de outros trechos da Bíblia, como por exemplo o de Números 35 e outros trechos que trazem a mesma ideia de que o assassino deve ser punido, e punido sem dó nem piedade. Os fariseus começaram a fazer essa associação de maneira tão repetitiva e enfática que o que prevalecia na sociedade e na consciência era a segunda parte apenas. Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo. Aliás, associar um texto ao outro é correto, mas perigoso, muito perigoso, porque cada texto está colocado dentro de um contexto próprio. Tem que ter, meu amigo, conhecimento amplo da Bíblia e da história redentora, como uma única história não fragmentada, e é necessário ter domínio de elementos básicos de exegese e hermenêutica. Caso contrário, o pregador ou ensinador da palavra poderá ser um falso mestre do ensino, como eles, fariseus e escribas, o eram. A interpretação que eles deram a esse mandamento, associando outra passagem a ele, e a força com que repetiam isso, ficou no coração de todos como sendo a única interpretação possível e aceitável. E os líderes passaram a crer que era assim mesmo. Em outras palavras, uma má interpretação que foi repetida milhares de vezes, acabou se tornando verdade absoluta na sociedade religiosa daquela época. Não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Isso era repetido o tempo todo. Ao juntar essas duas porções, eles reduziram o poder e o alcance do sagrado mandamento. Diziam eles, não matarás, quem matar vai ser julgado e será condenado à morte. Claro que é errado matar. Não está sendo discutido isso aqui. O que Jesus está discutindo, meus amigos, é o aspecto reducionista, o único jeito que eles viam e ensinavam esse mandamento e o faziam para se adequar ao seu modo de vida. Atenção, meus irmãos, não matarás é isso.
Mas é muito mais do que isso. Esse mandamento fala contra tirar a vida de alguém, mas vai muito além disso. Esse mandamento vai direto ao coração humano, onde se inicia as intenções de tudo. Jesus está mostrando a profundidade da lei de Deus. O ser humano gosta de reduzir, de minimizar e até anular o amplo espectro do verdadeiro ensino de Deus. O ser humano pecador sempre vai querer viver numa boa, sem preocupação de condenação alguma. Essa é a história do ser humano pós-pecado. Na história humana de pecado, o ser humano se colocou no centro de todas as coisas, de tal maneira que tudo deve girar ao seu redor e favorecê-lo. Esta é a história do ser humano pós-pecado. Mas no reino de Deus, o rei é o centro, e sua lei, como foi estabelecida por ele, é o código central de proteção do reino e dos súditos do reino. Todos devem se inclinar diante dela e segui-la, glorificando sempre o seu rei. Da maneira como os escribas e fariseus estavam ensinando, quase ninguém era culpado de transgressor. E se não há culpa, se não há transgressão, não há pecado. E se não há pecado, não há salvador. E nem necessidade de um salvador. Era essa a postura deles. Eles estavam desmontando com isso tudo. O que Jesus está fazendo aqui é uma revelação altíssima de que todos nós, seres humanos, somos culpados diante de Deus. Todos nós somos transgressores da sua santa lei. Essa é a grande verdade da Bíblia. Todos nós estamos condenados e carecemos de Deus. Carecemos da graça de Deus para nos livrar da condenação de sua lei. É importante, meus amigos e amigas, aprendermos que, se lidarmos com a lei de uma forma exterior somente, talvez consigamos escapar da sua condenação. Mas, atenção, Paulo é um apóstolo que nos ajuda a entender isso. Ele se achava um cumpridor da lei, Romanos 7. Paulo, antes de conhecer a Cristo, se gabava de ser um cumpridor fiel da lei de Deus. Mas quando ele conheceu a Cristo de verdade, de coração, e começou a meditar nos mandamentos de Deus, especialmente naquele que fala da cobiça, ao pensar nesse mandamento, ao meditar nele, não cobiçarás, ele viu o quanto era pecador e viu que estava perdido e que carecia desesperadamente da graça redentora, perdoadora do Senhor Jesus Cristo. Essa questão da cobiça é interna. Ela lida com as intenções do coração e não tem como a pessoa se achar guardadora da lei. É impossível. Ela se vê como transgressora da lei. A pessoa só se vê como pecadora e carente da graça de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, está gritando para toda a humanidade que está todo mundo perdido mesmo. Não há um sequer, não há um justo diante de Deus, não há um que consiga cumprir as exigências, os reclamos da sagrada e eterna lei de Deus. Sobre o sexto mandamento que Jesus está considerando aqui, ele está revelando que o ódio que existe lá dentro do coração é a causa número 1 para o assassinato. A lei não é apenas externa. Isso tem que ficar bem claro. A lei não é apenas externa. Para os líderes daquela época, a lei era exatamente assim, somente assim, e pronto. Estava tudo certo. Mas o ódio que eles sentiam do outro, especialmente dos samaritanos e do próprio Senhor Jesus,
era algo que fugia da normalidade e beirava o demonismo. Para eles isso era normal. Não matando tá bom. Mas o ódio cega e leva o cego a cometer o assassinato. Essa questão do ódio era tão forte, mas tão forte, entre os discípulos também, que dominava todos eles. 2 deles, por exemplo, queriam acabar com os samaritanos, suplicando que Deus enviasse fogo do céu para queimar as aldeias deles. Isso estava impregnado na cultura. Não matando fisicamente tá bom. Mas Jesus está indo lá, no mais profundo do coração. E os próprios escribas e fariseus, odiando Cristo o tempo todo, mais tarde tramariam contra a vida de Cristo e o levariam para o julgamento e para a morte. Eles ficaram totalmente dominados e cegos de ódio, que julgaram e mataram Cristo. Então, meus amigos, o que temos aqui é o verdadeiro ensino de Deus por meio de Cristo a respeito desse glorioso mandamento. Ele está ensinando que violar o 6º mandamento não é só pegar alguma arma e matar o outro. Violar esse mandamento é também sentir ódio pelo outro. Esse mandamento, bem como os outros, fala de semente e de fruto. Assim como na experiência de Caim e Abel, Caim odiou o seu irmão e depois o assassinou. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e todo assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo. Está escrito na palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 3. Pode ser que nunca você execute o desejo do seu coração. Mas o mero anseio do seu coração já configura quebra da sagrada lei de Deus. Futuramente, estudaremos os 10 mandamentos, um a um, e passaremos por esse mandamento não matarás, e veremos todas as suas implicações, e como que ele se aplica nas mais diversas situações daquela época e da nossa época também. Aguarde um pouco e veremos sobre isso mais amplamente. O que estamos lidando aqui é com aquilo que Cristo lidou. A ira sem motivo é crime. Aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, disse Cristo, estará sujeito a julgamento. A Bíblia ensina que nem toda ira é pecaminosa. É bom que a gente saiba disso. O próprio Deus se ira contra o mal, contra o pecado, e evidentemente Deus não peca. Lembra daquele texto, irai-vos e não pequeis? Pois bem, a ira como reação correta diante do pecado e do mal não é pecado. A ira santa é lutar contra o mal, e isso não é pecado. E é exatamente isso que ocorria lá no Antigo Testamento. Essa era sempre a postura de Deus. A ira contra o mal nunca foi e nunca será pecado. Isso é completamente diferente da ira contra o nosso irmão. E em seguida o Senhor fala do insulto. Essa palavrinha vem do grego raká. Proferido contra o nosso irmão. O insulto proferido contra o nosso irmão. Essa palavra tem a ver com aquilo que é idiota, sem cérebro, sem juízo, sem miolo. Não é simplesmente falar o palavrão, é o que está por trás do palavrão. É o conceito de desprezo, de mesquinhez, é a desvalorização, é a não consideração pela humanidade da outra pessoa que Jesus está condenando aqui. Jesus ensina que aquele que insultar o seu irmão é também digno de julgamento. Isso é mais sério do que pensamos, não é mesmo? Jesus fala que aquele que chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse é o sentido do mandamento não matarás. Viver desprezando o outro é quebra desse mandamento e perdição na certa. Eu te pergunto, agora, você está matando alguém? Você matou alguém hoje? É muito chocante o que Jesus está dizendo aqui, meu caro.
lembre-se que a vossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Se realmente queremos o reino dos céus, precisamos entender isso e praticar isso. Lembra da parábola do fariseu e publicano? Ao contar essa parábola, Jesus disse que o fariseu orava de si para si, dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Eles entendiam que a guarda dos mandamentos era somente não praticar os atos exteriores. O problema, meus irmãos, é mais sério do que pensamos. O problema está lá dentro do coração, lá no interior humano. De novo, se o problema é o coração, e é o coração, todos nós somos culpados diante de Deus. Todos, sem exceção, homens e mulheres, de todas as tribos, nações, línguas e povos. Por isso, Paulo escreveu que todos carecem da graça de Deus. Graças a Deus que temos perdão em Cristo. Graças a Deus que temos o perdão. Como o publicano daquela parábola, temos que orar assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só assim, meus amigos, seremos justificados, perdoados. E somos realmente perdoados se confessarmos o pecado a Ele. Foi para isso também que Ele morreu na cruz. A morte dele foi devido à nossa transgressão da sua lei. E por isso, por meio dele, temos o perdão. E perdoados por Cristo, temos que seguir como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Temos que andar em novidade de vida, e não como os fariseus, que por fora eram belos, bonitos, e por dentro eram imundos, feios, serpentes e assassinos. Hoje, meus irmãos, precisamos lutar bastante e buscar o tempo todo viver em paz com os irmãos e com todas as pessoas. Essa é também a santificação exigida por Jesus, tanto para você quanto para mim, para cada filho, para cada cidadão do seu reino. Vamos, a partir de agora, abordar o segundo grande ponto dessa mensagem. Olha comigo de novo o versículo de 23 a 26. Está escrito: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A Bíblia fala que não devemos abrigar o ódio no coração contra as pessoas, porque isso é crime. Agora, tem um aspecto positivo aqui bem interessante. Acompanhe o raciocínio comigo. Os mandamentos da lei de Deus nos ensinam coisas positivas, coisas que devemos fazer. Jesus ensina aqui que devemos buscar a reconciliação, as pazes com aqueles que nos ofenderam. Esse aspecto positivo da lei é fantástico. E por isso, a gente percebe que a lei foi nos dada no contexto redentor. Ela jamais deve ser tirada de cena da história redentora. Nenhum i ou um tio jamais poderão sair da santa e sagrada lei de Deus. Nenhum mandamento deve ser cancelado, não. Nenhum. Nesse caso específico, Jesus está ensinando a reconciliação, o fazer as pazes com o ofensor. Como é que isso funciona? A reconciliação deve ocorrer quando você levar a sua oferta ao altar. Claro que hoje não existe mais o altar de sacrifícios. Ele foi invalidado quando o nosso grande Cordeiro, Cristo,
foi sacrificado no Calvário por nós. Mas o exemplo que Cristo traz aqui é que, ao levarmos a oferta ao altar, devemos deixá-la lá e voltar ao irmão que tem alguma coisa contra a gente e fazer a reconciliação com ele. Hoje não existe mais o sistema de sacrifícios, mas existe, atenção, o sistema de adoração a Deus na igreja, no culto. Pense comigo aqui. Se você está levando ao Senhor a sua oferta bem organizadinha, oferta que foi separada com honestidade e devoção, você está pensando em quê? O que é que está passando aí na sua cabeça, no seu coração? A lógica é que você está pensando em Deus, em sua bondade, em sua providência, em seu amor grandioso por você. Então a sua oferta, meu amigo, minha amiga, é uma atitude de gratidão em resposta à bondade e à misericórdia de Deus por você. A sua oferta, amigo, é sua resposta ao perdão de Deus. Perdão que Ele ofertou por você. Não é verdade? Agora, como é que você harmoniza a bondade e o perdão de Deus em sua vida se você sente ódio pela outra pessoa? Como é que pode ser isso? Me explica. Não tem como harmonizar isso. É impossível haver associação entre a luz e as trevas. Deus te perdoou muito e te perdoa o tempo todo dia. Como é que você não pode perdoar o outro que fez algo menor contra você? Na adoração, o coração precisa estar correto diante de Deus e diante dos homens, diante dos irmãos também. É isso que Jesus está ensinando aqui. Você veio adorá-lo e se lembrou que tem uma situação para resolver lá fora ou aqui dentro com o seu irmão? Corra lá e resolva rapidamente e depois volte aqui e me adore. É isso que ele está ensinando aqui para você e para mim. Não mude a lei de Deus, meu amigo, minha amiga. Não mude não, como estavam mudando os fariseus e os escribas. Todos nós éramos inimigos de Deus. E o que é que ele fez? Ele desceu lá de cima e veio aqui. Veio aqui à terra nos visitar. E chegando aqui, nos amou e nos perdoou. E depois foi para o altar do sacrifício. E lá na cruz se ofereceu por nós. A imagem que esses versículos 23 a 26 está nos revelando é a mesma imagem da história da redenção, meu caro. Entenda isso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Atenção um pouco mais. A questão colocada aqui por Jesus é a respeito do teu irmão. Do teu irmão contra você. E não sua contra o teu irmão. Preste atenção no texto. Quando você comete alguma coisa contra o outro e sabe que o cometeu, fica fácil. Fica fácil de reparar, não fica? Pois bem, a questão aqui é primeiramente a respeito do teu irmão. Se você se lembrar que ele, o outro, tem alguma coisa contra você, vá até ele e perdoa-o. Nunca devemos esquecer que somos uma igreja. Ou seja, um corpo. O corpo de Cristo. Os membros devem conviver em harmonia e união. Só assim o corpo vai para frente. Então, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele. Mesmo que na sua opinião o que você fez, você considera inofensivo, vá até ele. De repente, é um relacionamento quebrado. Quebrado por uma questão muito simples, besta, vá até ele. Ou se você cometeu algo mais sério, vá também até ele. Jesus aqui, em nosso texto, nos fala de coisas práticas a respeito dessa questão da reconciliação. Preste atenção. Em primeiro lugar, você deve entender que somente depois que você fizer as pazes com o seu irmão, você deve voltar aqui e me adorar. É o que está escrito.
assim eu estarei de braços abertos para te receber e aceitar a sua adoração, disse Cristo. Em segundo lugar, você deve entender que viver com essa desavença é quebra, transgressão, desobediência do sexto mandamento da lei. É pecado. Em terceiro lugar, você deve entender que Jesus está te dizendo para ir realmente, de maneira prática, até ele, até o seu irmão, e entrar em acordo com ele. Em quarto lugar, você deve entender que precisa fazer isso sem demora. Caso contrário, você deve saber que o teu adversário pode, a qualquer momento, te levar à justiça. E você pode ir preso. E dependendo da situação, isso ocorre mesmo. Em quinto lugar, você deve entender que não deve sair da presença dele enquanto você não pagar o último centavo. Em sexto lugar, você deve entender que se você for preso por não resolver a questão, saiba que você só sairá da prisão quando você acertar todas as suas pendências contra o seu adversário. Então, meu amigo e minha amiga, é melhor resolver tudo agora, antes de ir para lá. Você não acha? Resolva todas as pendências do seu coração e do coração dele. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que fomos amados e perdoados por Deus, mediante o sacrifício do seu Filho, temos todas as informações básicas, necessárias, todas as bênçãos espirituais disponíveis, como por exemplo o amor, a humildade, a mansidão, a coragem, a fé, para irmos até o nosso irmão e perdoá-lo. Existe outra coisa importante que temos que lembrar aqui. Assim como na terra tem um tribunal e um juiz, há igualmente um tribunal no céu e um juiz lá também. Ele vai julgar todas as nossas causas, até mesmo aquelas que estão escondidas em nosso coração. O Apocalipse revela que na lista dos condenados estarão os assassinos. Ouça com atenção essa palavra do Apocalipse. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão me ouvindo agora gostaria de se apresentar nesse grande tribunal divino com essas coisas de ódio no coração, não é mesmo? Já imaginou você ser acusado de assassino no dia do grande juízo de Deus? Meus irmãos, nós não podemos mascarar a justiça do reino de Deus, não. Os fariseus mascaravam. Sim, os fariseus mascaravam. Eles interpretavam os mandamentos de Deus para o seu bel prazer. Eles acomodavam a lei ao seu modo de viver. Jesus não concordou com isso, não. Jesus está exaltando a lei à sua verdadeira estatura. Essa é a lei do reino de Deus. E todos os filhinhos e filhinhas de Deus precisam entendê-la e cumpri-la como ela é. Lá no céu haverá somente união, harmonia e paz. E aqui na igreja somos chamados ao preparo para a grande igreja celestial. Parece que o Senhor Jesus está sendo muito duro aqui, né? Mas não está, não. O problema é que estamos acostumados com uma vida farisaica, com uma fé e cristianismo de aparência somente. O problema é que fomos moldados e estamos sendo moldados a cada dia por uma sociedade hostil e contrária a Cristo. O mundo cinematográfico dos filmes e seriados nos doutrinou de tal maneira que ficamos chocados com outras normas e leis contrárias às de Cristo. Cristo, na verdade, está nos moldando para entrarmos lá em cima em seu reino. Temos aqui uma alta e gloriosa manifestação do seu amor por nós.
uma preocupação enorme dele em nos levar para lá. É justamente porque ele quer nos levar para lá que ele está nos falando tudo isso aqui. E é justamente porque o mundo quer nos levar para o inferno de fogo que nos fala tudo o que nos fala, que nos prega a sua visão. Visão que diz assim, ó: vá até seu irmão, não para perdoá-lo, mas para se vingar dele. Vá lá e mate-o. Vá lá e dê o troco para ele. Tire dele tudo o que ele tem. Não tenha dó dele, não. Prejudique-o ao máximo. Prejudique a família dele e os negócios dele. Isso o mundo nos prega o tempo todo, meus amigos. A destruição do próximo, o ódio ao próximo, a ira, a vingança, a morte. Jesus é diferente. Ele quer a gente de acordo com os princípios do seu reino e não de acordo com os princípios desse mundo mau. Os princípios de Deus nos dá paz na consciência, alegria na alma e esperança verdadeira para viver. Esperança que nos mantém motivados para viver a cada dia. Perceba bem, a visão de Cristo aqui, nesses versículos, é que precisa haver união, harmonia e amor na adoração a Ele. Isso não pode ser quebrado de jeito nenhum. A adoração deve ser perfeita. Mas o que o diabo quer é destruição. É destruição dessa união, desse amor entre os irmãos, dessa harmonia que precisa reinar entre a gente. Ele quer, com as intrigas, acabar com a verdadeira adoração e bagunçar o corpo de Cristo. É isso que ele quer. Mas Cristo quer outra coisa. O diabo sempre está ali, ó, querendo rachar a igreja no meio. Já imaginou a mão direita com ódio da mão esquerda? Ou a perna direita com raiva da perna esquerda? E se o coração resolver odiar o cérebro? Ou o cérebro odiar o coração? E se o eixo cérebro-intestino estiver em desacordo? Se cérebro e intestino forem inimigos, o que seria? O que aconteceria com todo esse sistema vital? O que aconteceria se houvesse um conflito entre os membros que promovem os 5 sentidos? Os olhos, a boca, os ouvidos, o nariz e as mãos. Imagine esses órgãos de mal, um com o outro. O que seria? Ah, meus irmãos queridos, pensem muito sobre isso. A Igreja de Deus precisa ser uma comunidade de união, harmonia, amor e perdão. Perdão o tempo todo. Nisso também está o poder da evangelização, do avanço do Evangelho e das causas espirituais de Cristo na terra. O ponto que Cristo está nos dando aqui é bem simples. O seu filho perdoado, a sua filha perdoada, precisa saltar do estágio de perdoado para perdoador. E isso o tempo todo. Viver perdoando deve ser o estilo de vida de cada cidadão do reino dos céus. Você precisa entender o tempo todo que é o perdão de Deus em Cristo por você que te dá toda a base, todo o alicerce para você perdoar o seu irmão. E aí? Está matando alguém aí em seu coração? Faz quanto tempo que você é um assassino do seu irmão ou da sua irmã? Será que você tem alguma coisa para resolver hoje? Você vai resolver isso antes do próximo culto chegar? Você já tentou e não conseguiu? Tente de novo, meu caro. Mais uma vez, e outra vez,
e vai tentando. Se você não está conseguindo, você pode procurar um irmão idôneo ou seu líder espiritual para que ele possa mediar a conversa, preparar as coisas. Mas você precisa resolver essa questão. Lembre-se sempre disso. A sua justiça precisa ultrapassar em muito a dos escribas e fariseus. Caso contrário, você não poderá entrar no reino de Deus. O reino de Deus é assim, é diferente. É diferente do reino dos homens e do reino das trevas. Então, meu amigo e minha amiga, arrependa-se. Creia no poder da reconciliação e reconcilie-se. Trate isso no amor de Cristo e mude urgentemente. A vida cristã é para ser vivida e não fingida como fingida era a vida dos escribas e fariseus. E como fingida é a vida de muitos líderes e falsos cristãos no dia de hoje. Não podemos ser simuladores. Temos que ser verdadeiros. Isso é o reino de Deus e não o reino dos homens. Jesus já foi morto lá na cruz. Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele já nos libertou do pecado. Ninguém precisa viver assassinando ninguém mais. Pense nisso e reconcilie-se já, para a glória de Deus e para a sua salvação. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi apresentada e que o poder do Espírito do Senhor possa aplicá-la em nosso coração para a tua glória e para a nossa salvação, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém.